Faça uma coisa comigo. Pega na mão do teu irmão, segura firme. Olha pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Ele fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa.
nossa geração. Aleluias, glórias a Deus. Todos, boa tarde a todos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudação do vosso irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando essa live em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já, quero desejar um ótimo final de semana a todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo, né? Onde você vai poder estar interagindo conosco, onde você vai poder estar aí deixando os seus comentários. O intuito dessa live é a pregação do Evangelho. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E a Bíblia vai dizer, não vos esqueceis da benevolência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então Deus se agrada simplesmente do fato de nós se dispor, né, a ser usado por Ele, através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dada. Então, só através de Cristo, através do Santo Espírito de Deus, que nós vamos obter a revelação da palavra de Deus. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. E se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso nós conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, querido, se você é uma pessoa de Deus, você vai ter aptidão, né, para ouvir a palavra de Deus. Você vai se inclinar com total respeito e reverência, você vai receber essa palavra, porque a palavra de Deus, ela tem um percurso, ela tem uma meta, ela tem uma direção, ela tem um alvo, ela tem um propósito, e nós sabemos que a palavra de Deus é a penha que desmiuça a rocha, então são os corações. E a Bíblia vai dizer que Deus quer trocar, né? Tirar, retirar, né? Fazer uma troca, tirar esse coração que está empedrado, né? Esse coração que está aí totalmente empedrado e colocar um coração de carne, né? E você possa ter o direito de herdar o reino de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que for achado escrito o seu nome no livro da vida, esse vai ter o direito de entrar na cidade santa, né? E todo aquele que não for encontrado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, né, querido? Que é a segunda morte. Mas enfim, estou com a palavra de Deus, com a Bíblia, né?
da tradução João Ferreira de Almeida. Quem não sabe, João Ferreira de Almeida foi um padre que no ano de 1500, né, ele traduziu a Bíblia, que era no latim, para o grego, na nossa língua aqui materna, e eu quero louvar a Deus por ela ter, né, ela existir na nossa língua. Quantas pessoas no mundo inteiro não têm a oportunidade que nós temos. Então, para nós somos um povo privilegiado, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Jesus é o desejado das nações. E eu vou fazer o uso da sua palavra, espero que essa palavra venha falar fortemente em seu coração. E a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Deus vela pela sua palavra, com certeza tudo que está escrito, registrado neste livro, não falha, a Bíblia diz. É infalível. E a Bíblia vai dizer que a palavra do rei tem poder. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará para o qual enviei. Então, a partir do momento que nós estamos ministrando, como Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, me envia a mim. A partir do momento que você está ministrando a palavra de Deus, ela com certeza ela vai prosperar na vida daquelas pessoas que querem ouvir, que desejam ouvir, que Jesus está batendo na porta. Apocalipse, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Então, no momento que você faz uso da palavra de Deus, ele vai bater na comporta do seu coração. Ele vai pedir para entrar através do Santo de Deus, que esse Espírito, a Bíblia diz que Deus é Espírito, e esse Espírito busca os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade. E com certeza nós devemos nascer da água e do Espírito, querido. Se a gente não nascer da água do Espírito, não tem como a gente entrar no reino de Deus. A Bíblia vai nos dizer no Salmo 23, é um salmo bastante conhecido, e muitas pessoas já ministraram, né, a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova de dia após dia, né, querida? Ela tem esse poder de mutação, ela consegue, a partir do momento que nós estamos ministrando, Deus dá conteúdos novos, Deus aprimoriza, né? Deus pega e começa a tratar com o nosso ouvinte. Eu quero pregar aqui uma palavra que você quer ouvir, mas que você necessita ouvir. Que muitos estão pregando aquilo que os homens querem ouvir, mas não daquilo como precisa ouvir. Então, querido, estou aqui na dispensação de Deus, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Emanuel, Deus é conosco. E espero que essas palavras venham falar em seu coração. A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse primeiro versículo, Davi ele toma isso como propriedade sua. Ele toma para si. E ele está dizendo que o Senhor, o Deus de Israel, a qual ele serve, que servia, né? A Bíblia diz que Deus não é Deus de morto, mas Deus de vivo. Então, com certeza, em algum lugar da dimensão, Davi, nesta hora, está ao lado aí do Senhor. Nós não sabemos. Mas, enfim, a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor. Davi está dizendo que Deus é o pastor dele. E ele acrescenta, ele ressalta, nada me faltará. Será que Jesus, que é o bom pastor, que deu sua vida pelas suas ovelhas, que veio resgatar, que veio nos trazer salvação. Um texto áureo, central, que nos comove, é um texto que eu utilizo muito nos evangelismos, que é João 3,16. Vai dizer assim, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único, unigênito Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Porque o que me achar, achará vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-la. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muito. Jesus, ele diz que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos, né, querido? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, para que todos honram o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Qualquer que confessa o Filho tem também o Pai. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Então que esse Cristo, né, que é o Deus não tem prazer na morte do ímpio. O de Deus é que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Então esse Cristo, ele é o nosso pastor. Nós devemos tomar isso como propriedade nossa. Nós devemos assumir de fato que Jesus, ele é o nosso pastor. Ele faz parte da minha vida. Ele está sincronizado na minha vida. Ele está nas minhas entranhas. Quer dizer, eu creio que pelo fato de Jesus estar dentro de mim, que ele morreu para ressuscitar em nós, que nem Paulo ele diz em Gálatas 2, crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, se eu crer que esse Jesus vive em mim, eu vou poder dizer como Davi disse, nada me faltará. Mas o que está faltando na tua vida? O que hoje falta na tua vida? Às vezes as pessoas, para sentir uma felicidade plena, elas acreditam que isso pode ser resolvido, né, com o poder financeiro, com o poder, né, do mamon, né, que é o dinheiro, do poder aquisitivo. As pessoas acreditam que para ela ter a felicidade, ela precisa ter uma conta gorda bancária, né, uma poupança ou algo desse tipo. Mas Davi disse, né, a alegria do Senhor é a nossa força, né? A Bíblia diz que nós na presença de Deus, a tristeza salta de alegria. E Deus nos ungiu com o óleo da alegria. Esse óleo, querido, ele está sobre nós. Então não existe motivo hoje para você se sentir uma pessoa sem significância alguma. Porque para Deus você tem valor, querido. Por mais que muitas das vezes você pode se sentir abandonado, por mais que muitas das vezes você pode se sentir sozinho, por mais que muitas das vezes você pode se sentir rejeitado, por mais que muitas das vezes as pessoas possam desprezar a sua amizade, por mais que muitas das vezes as pessoas não venham valorizar você, não venham ver a sua capacidade, mas Deus vê, querida, através do seu Filho, que Deus revelou o seu Filho a nós. Jesus, ele veio pagar uma dívida impagável, né? Quer dizer, nós tinha uma dívida impagável com Deus. E nós sabemos que existe um ser maléfico, um ser sagaz, um ser cruel, sem compaixão, sem misericórdia, sem piedade, um ser que já sabe que tem pouco tempo na terra,
um ser que rodeia e fica passeando em volta da terra, que arma seus laços, suas tocaias, suas ciladas, suas emboscadas, né? As suas armadilhas. E esse ser tenta nos prender, esse ser tenta contra nós, esse ser tenta nos oferecer seus manjares, tenta, né, desviar a gente do caminho, seguindo com Cristo, que o Senhor é meu pastor. A Bíblia diz que um dos seus discípulos disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tem o caminho, né? Só tu pode nos dar a salvação, nos levar para o céu. Então, querido, o homem, ele tem que seguir hoje a palavra. O homem, ele não pode seguir outro homem, porque a Bíblia diz terra que não peque. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E Deus encerrou tudo debaixo do pecado para usar de misericórdia em prol de nossas vidas, né, querido? E a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do homem para que o homem não se gloria, né, querido? Ele tem essa natureza de querer se gloriar, querer se aparecer, querer assumir, né, a posição que não pertence a ele. É necessário que ele cresça, que eu diminua, como João Batista disse: não sou digno de desatar as correias das suas alpargas, né, querido? João Batista, eu vejo dois sentidos que João Batista se submete a Jesus, e ele diz assim: eu que careço por vós e tu vem a mim. Então, quer dizer, ele estava entendendo que aquele homem que estava vindo na sua direção era o Cristo, o Salvador. João diz assim, estou um pouco resfriado, João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Cristo pode tirar os nossos pecados, né? Que o homem é patente a erro, a falhas, a pecar, né? E a Bíblia diz: ai daquele por onde vem os escândalos. Então nós precisamos vigiar. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando a Bíblia diz vigiar, para a gente ficar de olhos abertos, atento, né? Não andar distraído, não andar aí de qualquer forma, de qualquer maneira. E muitos cristãos hoje estão andando dessa forma. Estão igual a 5 nécias, virgens nécias, né? Que não se preocuparam de abastecer suas vasilhas de azeite, né? Não se preocuparam com a sua salvação. Então, querido, muitas pessoas não se preocupam com a sua salvação. A salvação é algo que nós devemos estimar na nossa vida. É algo que nós devemos se guardar, policiar, né? Nós não podemos pegar e agir conforme este mundo. A Bíblia diz que aquele que se torna amigo deste mundo se torna inimigo de Deus, causa inimizade contra Deus. Então nós não podemos, né, querido, agir ou ter o comportamento mundano, por mais que os dias são maus, né? E a Bíblia diz que se por causa dos escolhidos, né, que os dias foram abreviados, senão nenhuma carne se salvaria. Então este mundo, ele tem que mais que agradecer os cristãos, né, querido? Se não fosse por eles, e todo esse mundo já estaria também condenado, ia descer todo mundo para o lago de fogo. E a Bíblia diz: se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o arco e está aparelhado. E os ímpios que se esquecem do Senhor, né? A Bíblia diz que vai ser lançado no inferno, né? Os ímpios, as nações que esquecem do Senhor, vai ser lançado no inferno. E o inferno, ele existe. Jesus disse, né, que naquele lugar vai ter dor e ranger de dente. E é um lugar onde esteve aquele homem rico. Diz que aquele homem se vestia com purpúreas, né? Morava num castelo, numa mansão, num casebre, num casarão, né? Nós sabemos, né, de fato,
a proporção do tamanho, né, da residência deste homem, mas acreditamos, né, pela palavra, que seja uma coisa assustadora, né, estarrecedora, né, monstruosa de grande. E por algum momento, né, surge a figura de um homem. Não se sabe se foi depositado, se ele chegou, ou pelo fato deste homem estar anêmico, né, por não ingerir comida, bebida, né? Quem sabe aquele homem estava fraco e parou ali da sua jornada em frente da casa deste homem, esperando, contando que este homem poderia dar pelo menos um prato de comida, né? É o que este homem queria. Esse homem estava peregrinando, estava como um forasteiro, e tudo leva a crer que este homem era um servo de Deus, conhecia o Senhor, estava ali, quem sabe, igual são. E a Bíblia diz que este homem rico despreza esse homem, e esse homem tinha um desejo de comer ao menos as migalhas que caía da mesa deste homem rico, bastardo, né? O rico não tem a preocupação da sua salvação, ele já é consolado pelas suas riquezas. O evangelho ele é pregado, né, para os pobres. Mas hoje nós vemos isso repercutindo. O evangelho entrando na casa de homens poderosos, homens riquíssimos, presidente dos Estados Unidos através do instrumento chamado Billy Graham. Todos eles, né, conheceram a palavra de Deus, todos eles tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo. Então, você vê que o evangelho não faz distinção pela classe social, ou por raça, né, ou pelo poder aquisitivo. O evangelho não faz essa. Mas enfim, este homem estava fazendo sua distinção. Ele não queria, né, ver aquele homem como um ser humano. E a Bíblia diz que de uma forma surpreendente, ambos morrem, né? Chega a hora dos dois. E a Bíblia diz que o anjo veio e recolheu Lázaro, esse homem mendigo que tinha o seu corpo cheio de feridas abertas, a ponto dos cães virem lamber. Ele não conseguia espantar os animais porque não tinha força. Estava ali naquela situação, uma situação desumana. Mas não quer dizer, pelo ele estar naquela situação, muitas das vezes você pode pensar, imaginar, como muitos fazem, que achar o ponto de pensar que Deus não era na vida dele. Quem sabe aquele homem tinha muito mais fé do que eu e você. Mas quem sabe era necessário ele passar por aquele processo. Quem sabe ele ia deixar um grande legado, e de fato deixou esse legado para nós. E esse legado está sendo comentado, está sendo falado nesta hora. A Bíblia diz que Jesus ia abrir a sua boca em parábolas, ia falar coisas ocultas desde a fundação da terra. Então era mais uma parábola que Jesus conta, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, então jamais Jesus ia andar com a mentira na boca, sendo ele um ressurreto e o justo, né, que a Bíblia diz, a testemunha fiel. Agora você vê que este homem rico está num lugar, num suposto, foi depositado, né? Foi levado, foi encaminhado. Quem sabe entrou numa dimensão cósmica, entrou num lugar obscuro, um lugar totalmente tenebroso, frio, sombrio, algo espantoso, assustador, terrível. E a Bíblia diz que ele está sofrendo atormento, está sendo atormentado, não se sabe com o quê. Mas a Bíblia começa a esclarecer, começa a responder a nós. E a Bíblia diz que este homem abre seus olhos e percebe que aquele lugar está em chama. Então aquele lugar vai ter fogo. Aquele lugar vai bradar como fogo. E aquelas labaredas de fogo estão acesas. Há um fogo terrível naquele lugar. Aquele lugar é quente. É uma fornalha de fato. E aquele homem está sendo queimado em vida. Só que a consciência dele está ali viva naquele lugar. É o bicho que nunca morre, conforme diz a palavra de Deus.
E a Bíblia vai dizer, querido, que este homem olha de longe e vê o pai Abraão, mas nós não sabemos como ele conheceu Abraão. Então nos leva a crer que de fato este homem conhecia as Escrituras, já ouviu falar do patriarca Abraão, um homem, o pai da fé, né? Que Deus chama da Mesopotâmia, que ele sai da casa da sua parentela, o seu pai, um fabricador de ídolos, quer dizer, corta o seu umbigo, corta ali o umbilical dele, né? E agora ele vai servir um Deus que ele não está vendo, não está enxergando, mas ele está ouvindo, ele tem sensações, ele sente a manifestação de glória, de poder deste Deus. E ele é obediente a essa voz. Agora a Bíblia diz que este homem foi depositado num lugar suposto um paraíso. Não sabemos de fato se é o céu, mas está lá. E a Bíblia diz que há uma divisão entre esse lugar de tormento e esse suposto paraíso. E a Bíblia diz que é um abismo muito profundo, que quem está de um lado não pode passar para um lado de lá para cá. E ele começa a ter um diálogo interessante que o pai Abraão escuta a voz deste homem. Este homem suplicando agora. Quem sabe em toda a sua vida este homem não suplicou. E quem sabe em toda a sua vida você não tem suplicado o favor de Deus na tua vida. Como que se encontra você hoje? Será que você tem suplicado a Deus? Você tem clamado a Deus? Você tem se achegado a Deus? A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai quando está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então o momento nosso agora é a gente se aproximar da presença de Deus. Não é momento de você estar longe, distante, afastado, à mercê, à deriva. Não adianta você criar essa barreira, essa divisão. Não adianta você viver em rebelião, rebeldia, desobediência, ingratidão. Chega um momento na vida que você vai ter que voltar. Chega um momento da vida que você vai ver o quanto faz falta. Quem sabe você já está sentindo isso. Faz falta a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, meu irmão. Faz falta a presença de Cristo na nossa vida. Nós estamos aqui meditando num Salmo 23 a respeito do bom pastor. A respeito do que Davi diz desse bom pastor. E agora você vê esse homem rico, que tem 5 irmãos. Ele lembra que na vida passada, a qual Deus deu oportunidade para ele nessa terra, que ele tinha família, mas quem sabe o trabalho, a ganância, a cobiça, os desejos, a concupiscência, e isso tem afetado essa relação e não tem sobrado tempo, mas de uma forma foi interrompida a vida deste homem. Quem sabe ele era um homem cheio de presunções. Quem sabe este homem planejou toda a sua vida, fez seus planejamentos, fez seus projetos, mas a Bíblia diz que a última palavra vem da boca de Deus. Não é da sua dedução, mas sim da boca de Deus. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede e sai da boca de Deus. E muitas das vezes a gente pode pensar, imaginar, mas a última palavra sai da boca de Deus. Deus direciona os nossos pés para o seu propósito. É Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Não pensa você que você é dono do seu próprio nariz. Não pense você que você faz da forma que lhe apraz. Não. A Bíblia diz, quem é tu, homem, para que Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá para por que me fizeste assim? Ou o Senhor não tem poder sobre o vaso, né? O oleiro não tem poder sobre o vaso de barro que somos nós, e ele quebra e ele faz uma nova massa, querido. Quando nós achamos que a gente é alguma coisa, a gente é despedaçado, a gente vai para a fornalha, a gente vai para um outro processo, recomeça um novo processo na nossa vida.
E não pensa agora que você não vai mais fazer as coisas para Deus, que você está enganado, você está equivocado. E a Bíblia diz que ele pede ordens a Abraão para que dê essa oportunidade para ele voltar. Porque ele tem irmãos, tem família, e agora ele quer anunciar, ele quer falar a respeito deste lugar. Então a Bíblia nos comprova que esse lugar de fato existe, e quem vai herdar esse lugar são malfeitores, são escarnecedores, são prostitutos, são idólatras, são feiticeiros, infelizmente são homossexuais, lésbicas, são beberrões, bêbados. São vários tipos de pecado que nos gera, que nos projeta, devido à opção de escolha, por nós, Deus nos dá o livre-arbítrio de decidir. Ele te deu essa decisão, porque Ele não quer ser, querido, um tirano, Ele não quer usar de tirania, jamais. Ele não quer ser um ditador, né? Pelo contrário, é um Deus de amor. Mas a Bíblia diz que horrenda coisa caía na mão de um Deus vivo. Deus é um fogo consumidor. Então são essas pessoas que são desobedientes ao Evangelho. São desobedientes aos seus estatutos, seus preceitos, as suas leis, seus decretos, suas ordenanças. Quem não respeita a palavra de Deus, quem não segue a palavra de Deus, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então se eu não andar na conformidade da palavra de Deus, por mais que eu seja um pregador, por mais que eu seja um evangelista, eu vou para o inferno. A Bíblia diz: não seja apenas ouvinte da palavra, mas cumpridor dela. A Bíblia diz: seja tardio para falar e pronto para ouvir. Então, querido, para Jesus, de fato, ser o nosso pastor, nós precisamos se submeter a Ele. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e no tempo devido vos exaltará. Quando diz humilhai-vos, é submeter, é você ser obediente, é obedecer, é você pegar e ser submisso a Ele. Não quer dizer que isso te comprometa, não quer dizer que isso é uma escravidão. Paulo diz que ele era escravo de Cristo, mas de uma forma prazerosa. Quantas coisas Deus já fez na vida de Paulo, ou melhor dizendo, antes de ser Paulo, Saulo de Tarso, né? A caminho de Damasco, pede cartas, né? Às autoridades de Israel, aos anciões, aos escribas, e ele desce com né? Tá descendo em caravana, aquele povo tudo equipado, né? Com seus cavalos, ali com essas cavalgaduras, e desceram para prender cristão e até mesmo torturar e matar. E diz a Bíblia que no meio do caminho surge uma luz muito, muito forte. Aquilo toma aquele lugar. As trevas são dissipadas de fato pelo poder da glória daquela luz. E a Bíblia diz que este homem chamado Saulo, um homem erudito, um homem talentoso, um homem sábio, que a Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, e Deus apanha o sábio pela sua própria astúcia. Agora você vê este homem, filho de Gamaliel, na fé da lei, né? Estava debaixo da lei, e ele receberia agora a revelação de Cristo para o tempo da graça, iniciando a dispensação da graça. A igreja sendo perseguida, quanto mais perseguida, mais assolada, mais ela crescia. Assim é a vida do cristão. Quando você é perseguido, quando você é injuriado, afrontado, caluniado, defamado, mais você vai crescendo, mais vai tendo popularidade, mais as pessoas te conhecem, mais Deus se manifesta na tua vida, as pessoas veem essa glória e de fato diz verdadeiramente você é um homem de Deus. E diz a Bíblia que este homem, Saulo de Tarso, está ali com essa caravana. E devido a essa luz, isso cega ele no momento. Ele olha para aquela luz e ele é cego. Ele fica cego, é tomado de uma escuridão, de uma mortandade.
e diz que ele cai do seu cavalo. Aqueles homens ficam assustados de ver aquele, não conseguir contemplar quem seria de fato. E Jesus, ele começa um diálogo com Saulo de Tarso. E Jesus disse para ele: por que tu me persegues, Saulo? E ele disse: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Interessante que Jesus comprou a briga da igreja, né? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então a igreja é eu e você. O inferno não pode prevalecer contra eu e você, se de fato Jesus estiver em você. E assim foi na vida daquele homem Saulo. E Jesus ia mostrar para ele o quanto ele ia sofrer por amor a ele. E ali ele entra na casa de um homem chamado Ananias. E a Bíblia diz que, de Judas, e diz que a Bíblia fala que tem um discípulo chamado Ananias. E diz que Jesus vai até este homem e revela para ele o seu intento, o seu propósito na vida deste homem chamado Saulo de Tarso. E Ananias começa a trazer um relato a Jesus a respeito deste homem. Começa a falar para ele que este homem é perseguidor. Este homem dá voto unânime para matar, para executar, para exterminar. Este homem agride violentamente, de uma forma cruel. Não tem piedade, compaixão e amor. Mas agora este homem está cego na casa de Judas. Está orando. Não comeu, não se achegou pão e água na sua boca. Ali naquele momento, esse homem está sendo agraciado pelo Espírito Santo de Deus. Esse homem, ele, de fato, sentiu sua fragilidade. Viu que Deus era maior do que ele. Viu que Cristo era maior do que ele. Conheceu o senhorio de Cristo. E não te preocupes se os teus parentes estão perdidos. Não te preocupes se Satanás está acorrentado com eles, acorrentando-os. Vai chegar um momento que eles vão reconhecer. A Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz que em Josué ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. Pai para filho, de geração após geração. E isso nos pertence a nós. Agora a Bíblia diz que este homem está encurralado num canto. Um homem que empunhava temor, medo. Um homem que, quando se falava, as pessoas tinham respeito por Saulo de Tarso. Um homem erudito, um homem sábio, um homem inteligentíssimo. Quem sabe, um advogado. Agora este homem, com toda essa bagagem toda, está desposado na presença de Cristo. A Bíblia diz que não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, né? Com aquele que nos devemos tratar. Então, muitas das vezes, querido, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quem você é. Não há necessidade de alguém dizer a respeito, porque Ele conhece o homem. Foi Ele que nos criou, nós somos a sua criação. Quando o homem não tem Deus, ele é criatura, ele é gentil. Quando o homem aceita Jesus, ele passa de criatura para filho, né? E vai receber o Espírito de Deus que vai clamar Abba Pai. Essa clamar Abba Pai é reconhecer, né, que Deus é nosso Pai, que Deus de fato faz parte da nossa vida. E a Bíblia diz que Ananias chega depois de um longo diálogo, tentando provar para Deus a índole, a personalidade, o caráter daquele homem, mas Deus falou para Ananias: eu vou ensinar ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Eu vou fazer ele pagar o que ele fez, só que de uma forma justa, mostrando para ele o que é amor. E na primeira semana de Paulo após, né, ali ele ser cheio do Espírito Santo, recuperar a visão, a Bíblia diz que os judeus tentaram matar Paulo a ponto de descer Paulo num cesto do muro da cidade e dar fuga para Paulo. Então é assim, querido, é assim que a vida do homem
O homem, querido, nós somos perseguidos como cristão. A Bíblia diz que o filho da carne, ele persegue aquele que é espiritual. Só que aquele que semeia, né? A Bíblia diz que o que semeia tempestade vai colher, querido. Vai cegar ventos. E agora você vê Davi dizendo: nada me faltará do fato de Jesus estiver em nós. Se Jesus estiver em nós, na nossa vida não vai faltar nada. Falta na vida de pessoas que não têm Cristo. Você pode ver, falta harmonia, falta união, falta tranquilidade, falta esperança, falta entusiasmo, falta motivação, falta força, falta criatividade, falta superação, falta coragem, falta ousadia, tripidez, falta graça, unção, poder, virtude, falta uma série de evidência na vida da pessoa que não tem Jesus. E quantos lares estão destruídos, querido? Uma casa dividida, a Bíblia diz que ela não subsistirá. Então, se eu não abrir meu lar para receber Jesus, quem vai estar imperando ali, quem vai estar dominando ali, quem vai estar como rei é o diabo. Então, querido, versículo 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando ele diz assim, ele me faz repousar, é porque ele te leva a lugares seguros. Você vai estar debaixo da sombra do Onipotente. Ele vai te guardar, ele vai proteger você. Ele vai defender você. Ele é seu advogado. Ele vai estar ali te proporcionando a cobertura. Ele vai trazer ali sustentação para você, mediante os ataques de Satanás. O diabo nos ataca todos os dias. O diabo, ele sempre está nos atacando, querido. Então, quando ele diz assim, ele me faz repousar. Lugar de repouso é descanso. Ele dá o descanso que você precisa para a tua alma. A palavra de Deus vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então quer dizer, o jugo, o fardo não é pesado, o fardo dele é leve. Quer dizer, ele traz essa leveza, essa suavidade na tua vida. Você consegue, de fato, viver em harmonia com essa presença do Espírito Santo de Deus, porque ele te faz repousar em lugares seguros. Ele coloca você em cima das fortalezas, né? Ele te defende, surge acusadores, ele compra essa peleja que não é mais vossa, mas dele. A Bíblia diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então, querido, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, no momento caótico, no momento crítico, no momento mais importante, ele está presente. Que ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E a Bíblia diz: haverá mãe que pode esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela pode esquecer, mas eu não me esquecerei de você. Então jamais você é esquecido. A Bíblia diz que ele tem um memorial diante de Deus. Esse memorial faz ele lembrar, né? Não cai no esquecimento dele. Lavada nas palmas da mão dele, querido. Então fica tranquilo. E outra, o que é impossível aos homens, tudo é possível para Deus. Se crês, verás a glória de Deus, querido. Existe coisa impossível para Deus que chama aquilo que não existe à existência?
Então não existe coisa impossível. A gente que crê que existe algo impossível. A gente que acha que aquilo é impossível para nós. Mas a Bíblia diz que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Então ele é Senhor do céu e da terra. Ele tem autoridade tanto no céu como na terra. Ele faz da forma que lhe apraz. Amém, meus queridos? Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Esse refrigere, vamos supor, você está num lugar quente, mas muito quente, você está suando como eu estou suando agora. Daí você sai desse lugar quente, um lugar que está te incomodando, é um lugar que te deixa desconfortável, é um lugar que vai causando náusea em você, é um lugar que está te afetando, está te prejudicando. E agora você sai deste lugar que está quente, bastante abafado, está calor, né? E vai para um lugar ali, um ar-condicionado, onde tem, quem sabe, uma bebida gelada, uma água gelada. E quer dizer, aquilo ali você vai se refrescar. É mais ou menos isso, querido. Deus tira você de um estágio que está te deturbando para te levar num outro estágio, para te trazer paz, para trazer ali o refrigério para você, para você se recuperar. Mediante esse lugar que você está sendo alvejado, ele tira você dali e te leva para um lugar de recuperação. É mais ou menos nesse sentido, que nesse lugar de refrigério você vai se recuperar, né? Você vai voltar à normalidade. E muitas das vezes o diabo está te destruindo, está te afetando. Você hoje não consegue andar. Talvez você tenha algum problema, né, de saúde, alguma enfermidade, alguma doença, alguma pestilência, alguma praga, ou algum vírus que se alojou dentro do teu corpo e você não consegue mais ter movimentação, se locomover, esboçar uma ação, você está atrofiado, está paralisado, está manquejando, ou quem sabe uma cirurgia não deu certo e afetou uma dos tendões, as veias, que você, e hoje isso pegou e te afetou e encolheu algum órgão, ou esse órgão não está mais correspondendo da forma que correspondia. Então, quer dizer, Deus vai te tirar dessa zona, sabe, de aflição. Você pode ver, aquele homem era depositado ali no tanque de Berseba, né? E 38 anos aquele homem era depositado ali. E aquele homem sonhava de um dia, quem sabe, uma alma generosa naquele lugar. Um lugar de aflição, né? Colocaram esse homem debaixo de 8 ampendres, né? Ampendres era uma cobertura. Aquele homem não estava no sol, mas estava debaixo de uma cobertura. E aquela multidão se aglomerava em volta daquele tanque. Porque naquele tanque existia algo miraculoso, algo misterioso. E a Bíblia diz que era como se fosse um portal do céu. Como anjos desciam e subiam. E a Bíblia diz que quando o anjo tocava naquelas águas, havia uma movimentação e o primeiro que se lançava era curado, dependente da sua enfermidade. Agora este homem, 38 anos, esperando que alguém se comovesse, se alguém se possibilitasse, né, de ajudá-lo, né? Mas ninguém queria ajudar, porque todos desejavam aquilo, né? Todos que estavam ali padeciam uma enfermidade. Era uma competição, uma rivalidade ali. Era a lei do mais forte, o mais rápido, né? O mais ligeiro, o mais atento. E você pode ver que todo aquele povo aparentemente foi desclassificado. Jesus foi esse homem abandonado, foi abandonado no tempo, né? Esse homem que estava por detrás daquela massa. Aquela massa
ali numa forma de expectação, esperando, né, na expectativa daquela movimentação, daquele toque sutil, quem sabe, ou daquela rajada que se aterrizava em poder e glória daqueles anjos naquele lugar, causando ali um redemoinho, causando algo nesse sentido. Agora você vê o Cristo, Jesus, o Messias, ele dá volta por essa multidão, de uma forma silenciosa, sem chamar a atenção de ninguém. Muitas das vezes Deus trabalha assim na nossa vida. A gente acha que está tudo parado, acha que as coisas não estão caminhando, acha que as coisas não estão progredindo, as coisas não estão avançando, as coisas não estão evoluindo. Não há um estrondo, não há um barulho, mas no silêncio Deus está trabalhando na tua vida. No silêncio Deus está agindo na tua vida. E por mais que você talvez não tenha notícia disso, mas logo, logo os boatos vão surgir, as conversas vão surgir, coisas boas que Deus tem para o seu. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como é formado o corpo dentro do ventre de uma mulher, também não pode compreender as coisas de Deus, o Criador de todas as coisas. Você não pode compreender o agir de Deus. E Deus está agindo, Jesus estava agindo na vida deste homem. 38 anos depositavam aquele homem. Aquilo ali é como se fosse um hospital, como se fosse um UPA, há uma fila de doentes. E agora você vê que este homem está enfermo. Quem sabe essa enfermidade debilitava de fato este homem. Era uma enfermidade que ele se arrastava, ele pedia, ele implorava, ele clamava. E com alto som ali e boa voz, e as pessoas não paravam, as pessoas não ligavam, porque não é com elas, mas com a miséria. A palavra misericórdia é você se colocar no lugar dele. É você parar para pensar em fragrâncias de minutos, segundos e milésimo estar naquele lugar. E isso vai haver compaixão dentro de você. Isso vai abrir, vai despertar a misericórdia na tua vida. E foi o que aconteceu com Cristo. Cristo chega naquele homem e pergunta, né? E aquele homem começa a falar. Ele fala, não há homem que me ponha naquele tanque. E Jesus fala, você quer ser curado? Ele diz, sim, eu quero. E Jesus fala, levanta-te. E aquele homem se levantou, se afirmou, querido. O único que pode afirmar você, o único que pode levantar você, o único que pode fazer você andar é Cristo. Amém, meus queridos? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse daí, refrigerar a alma, né? Ele faz você se recuperar, né? E agora ele vai ser o seu guia, ele vai te guiar pela presença do Espírito Santo de Deus, para você andar nas veredas da justiça. Essas veredas de justiça é você andar na palavra, praticar a palavra, exercer a palavra, cumprir a palavra. Você é a Bíblia escrita por fora. Você vai demonstrar tudo isso na sua personalidade, no seu caráter, na sua maneira de agir, interagir, na sua maneira de se expressar, na sua maneira de dialogar, na sua maneira de falar, de fato, tudo. Então esse caráter seu vai ser forjado pela palavra. Amém, meus queridos? Ele vai guiar você pelas veredas dele. A Bíblia diz que nós devemos praticar as mesmas coisas que Cristo praticou. Devemos seguir as mesmas pisadas de Cristo. Então é isso que ele é o guia. Ele, quando é o guia, é uma pessoa que te orienta, é uma pessoa que te instrui, é uma pessoa que te capacita, é uma pessoa entendida, é uma pessoa que vai esclarecer as suas incertezas, as suas dúvidas, é uma pessoa que vai te orientar o caminho que você deve andar.
A Bíblia diz: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo de Deus vai te guiar a andar neste caminho. Então, quer dizer, a Bíblia diz: se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mas a Bíblia diz que nós devemos andar na luz. Jesus disse, né? E ele respondendo disse-lhe: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando nós somos seguidores de Cristo, nós estamos seguindo após Ele, nós não vamos andar em trevas. Quem anda em trevas, um cego vai guiar outro cego e ambos cairão na cova, no buraco, né? No abismo. E quantas pessoas, né, seguem um cego, cego que está dizendo ali, cego de entendimento, não compreende. A Bíblia diz que o meu povo, lhe faltou conhecimento da verdade. E a Bíblia diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. E ele abriu as escrituras e deu entendimento. Examinai nas escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, Jesus diz. Então, querido, no momento que você abre as escrituras, Deus vai abrir o seu entendimento. Deus vai te capacitar. Deus vai te orientar. Você tem o tutor, que é o Espírito Santo. Você tem um professor, que é o Espírito Santo. Amém, meus queridos? Uma coisa que eu estava vendo, que o pastor, ele tem a preocupação com a ovelha. Existe uma doença que afeta a vida da ovelha. Eu estava vendo que aonde é depositado a ração, né, o alimento para este animal, diz que ali vai estar as moscas, e as moscas acabam entrando na narina da ovelha. E nisso, no momento que ela exala, respira essa mosca, ela vai entrar lá no nariz da ovelha, né, e vai os seus ovos, né, suas larvas, e aquilo vai entupir, aquilo vai começar a comer, né, ali na parte da cabeça da ovelha, e ela começa a bater a cabeça de uma forma desesperada, né, e aquilo vai inchar, né, vai ter o corrimento nasal ali, né, e isso vai afetar muito a ovelha. E quando fala que ele derrama o óleo sobre a nossa cabeça, o pastor, né? E aquele pastor pega essa ovelha, ele previne, né? Antes de acontecer isso. Só que ele derrama o óleo na cabeça da ovelha. Ele passa o óleo na cabeça das ovelhas, do seu rebanho, da sua manada, né? E aquelas ovelhas vai ter uma vida normal. A hora que aquelas moscas se aproximar e sentir o aroma, a fragrância, o cheiro, né, do óleo, que o nardo, né, o óleo, ele tem um cheiro muito forte. E elas não vão conseguir pousar, elas não vão conseguir concluir a sua obra. Querido, Belzebu, ele é príncipe dos demônios. A palavra Belzebu significa mosca. Esse óleo que desce é como o pastor estivesse ungindo a cabeça, né, daquele animal. E hoje você é ungido pelo esse óleo. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quando você tem esta marca, você pode ver que todos aqueles que tiveram a marca de Cristo não foram assolados lá no livro de Apocalipse. Aquelas pragas não afetaram, não foram contra eles. E assim também somos nós. Quando você tem a marca de Cristo na sua vida, Satanás não pode contra você. Só vai vencer quem tiver a marca de Cristo. Então, aquelas ovelhas eram marcadas. E esse bom perfume, que é o da salvação, exalava. E assim nós temos o bom perfume de Cristo, que é para a salvação. E aquela ovelha tinha um bom nardo, daquele unguento, daquele óleo, né? E aquele animal era ungido, e aquelas moscas não afetam.
não pôde, né, concluir a sua obra. Assim também é Satanás, ele não pode ir contra nós quando nós é ungido, quando nós é escolhido, quando nós é marcado por Cristo. Então você é marcado por Cristo. E é muito bonito isso, essa reflexão. Eu estive pensando, analisando, e eu achei muito bonita a forma que agiu. E aquela ovelha, ela tem a sua vida normal, querido, e aquilo não vai mais prejudicar, não vai mais afetar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, né? Então, querido, por mais que você pode atravessar momentos caóticos na tua vida, por mais que você está enfrentando um grande problemão na tua vida, por mais que está vindo a adversidade na tua vida, a assolação na sua vida, por mais que está passando por esse deserto, por mais que você está atravessando tudo isso, Ele vai atravessar com você. Ele é seu amigo, Ele vai estar com você, Ele vai estar ali derrubando tudo. A Bíblia diz: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, escondidos e as riquezas que estão encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. E Ele vai na nossa frente. A Bíblia diz: ainda antes que houvesse de eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, agindo eu, quem impedirá, querido? Não existe, querido. Você pode estar atravessando esse vale na tua vida. Vale é lugar para você pensar, vale é lugar para você se observar. Você não está aí nesse vale à toa, você não está passando por esse momento à toa. Isso é uma aprendizagem na tua vida, uma experiência na tua vida. Eu sei que o momento é doído, eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que causa desespero, causa aflição, você fica assustado e você é tomado de pavor, de medo, de pânico, querido, mas Ele está com você. Está com algum parente aí no hospital, na UTI, você recebeu uma má notícia hoje, mas Ele está no controle da tua vida. Ele não te deixou porque Ele te ama. E Deus prova seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, querido. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Olha para você ver, Ele nos amou em condição assim que, vamos dizer assim, trágica na nossa vida. Porque nós estávamos em pecado, nós estávamos em outra esfera, nós estávamos em oposição a Ele, nós estávamos combatendo contra Ele, nós era inimigo dEle e assim mesmo Ele nos amou. Ele nos convenceu desse amor. Os nossos olhos se projetaram na cruz, naquela cruz. Naquela cruz eu pude enxergar o quanto eu sou pecador. Naquela cruz eu enxerguei que aquele homem morreu por mim. Aquele homem não merecia estar ali em cima. Aquele homem foi crucificado de uma forma injusta. Aquela cruz não pertencia a ele, mas pertencia a mim e a você. Aquela cruz pertencia a este mundo. É aquela cédula que estava contra nós, Ele cravou na cruz por nós. Então Ele não merecia, eu pude enxergar e vi a minha nudez, eu vi o quanto eu estava na lamaceira do pecado, o quanto eu estava cego, a quantos eu achava que aquele caminho estava me levando para um lugar bom, mas aquilo era apenas superstições, deduções na minha vida errada, mas estava correndo para um lugar obscuro, um abismo profundo como aquele rico. E eu acreditando, e eu estava convicto dos meus pensamentos, não tinha o conhecimento que aquele homem morreu por mim, não tinha conhecimento daquele homem, foi o Deus que me gerou. E Ele queria sentir as nossas necessidades. Portanto que Ele diz, no mundo vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que nos faz vencer o mundo é a nossa fé em Cristo.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ageu 2,9, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ele é o renovo da nossa vida para nos renovar. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, querido. Querido, você que está me assistindo, você que está aí do outro lado, não é tempo de nós desanimar na presença de Deus, não é tempo de nós renunciar ao nosso ofício, ao nosso cargo. Deus, Jesus contou conosco, nós somos representantes, nós somos seus discípulos, somos seus seguidores, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos co-herdeiro da graça de Deus, nós somos filhos de Deus. Você pode ver que Jesus estava naquela cruz, ele clama. A Bíblia diz que ele sobrepujou, ele pegou e projetou todos os nossos pecados sobre ele, levou os nossos pecados. A Bíblia diz que nos causa divisão entre Deus e os homens os nossos pecados. E eu estava olhando para a cruz, eu pude enxergar as marcas que eu fiz naquele corpo. Os meus pecados estavam no corpo de Cristo. Aquelas retaliações, aquele rasgo, aqueles hematomas, aqueles inchaços, aqueles vermelhões, aqueles vergões, foi os meus pecados que fizeram sobre ele para me dar vida, para me dar liberdade. Você não tem palavra para dizer diante disto. Nós ficaremos emudecidos, as lágrimas vão dizer por nós. E tudo isso ele fez por mim e por você. Ele é o bom pastor. Ele provou que ele é o bom pastor. Porque o bom pastor dá a vida dele pelas suas ovelhas. E você vê que como ele dá ênfase em pessoas, não nas coisas material, porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ela não vai seguir mercenário. Quem é pastor, quem tem o Espírito de Cristo e tem o ofício de pastor, as ovelhas vão seguir, vão querer ouvir, elas vão ter fome, você vai poder dar esse pasto verde, você vai ter 5 pães e 2 peixes, você vai lançar rede para ser pescador de homens. Vai dar fruto, só pode dar fruto quem está enxertado na oliveira que é Cristo. Nada podeis fazer sem mim. Aleluias. A Bíblia vai dizer: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde. Ele prepara o caminho para você seguir. A Bíblia diz que formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. E ele prepara uma mesa. Quando se trata de mesa, é que tem refeição, tem alimento. Essa mesa hoje, esse banquete está preparado. E só vai comer quem querer comer, quem tem fome. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Este pão da vida é Jesus, e o verbo se fez carne, você tem que comer a palavra. Essa forma de comer a palavra é você meditar nela. Aí você vai crescer, você vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. A Bíblia vai dizer: porque a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quer dizer, você é uma fonte. Fonte é algo inesgotável, que não se esgota, né? É uma coisa que não se sabe como, de onde consegue suprir, ter aquela quantidade, jorrar aquela quantidade de água constante. E assim é você, querido, se Cristo estiver em você. Aleluias. Na presença dos meus adversários, isso significa que Deus exalta
a sua vida na frente daqueles que um dia se opôs a você, para mostrar e testificar para ele que existe Deus, que existe esse Senhor que você serve, que hoje a Bíblia diz que surgiriam muitos escarnecedores, pessoas que zombam, que brincam da nossa fé, né, querido? Que falam contra a figura de Cristo, principalmente nos carnavais aqui no Brasil, né? Existem pessoas que estão nos acompanhando, a irmã Carol, lá ela está falando espanhol. Então, existem pessoas desse globo polar, esse globo mundial aí, né, em vários continentes, em vários países aí fora, que estão vendo isso, né, querido? Que estão contemplando essa live aí. Para mim é uma satisfação, um prazer ter vocês aqui, sintonizados, ligados conosco ao vivo. Deixe seus comentários, nos ajuda compartilhando essa live. Então, querido, ele levanta as nossas cabeças, né? Ele faz aquele que é pobre e necessitado, tira daquela condição e se assentar, né? Ali no meio dos príncipes, né? E ele constitui a quem ele quer, ele exalta e abate o homem, né, querido? Assim como ele fez com José. José era um forasteiro, homem que pertencia a uma cidade, né? A maior potência da época era o Egito. Deus tinha um projeto na vida de José. O projeto na vida de José era ser governador da maior potência, né, daquela época, que era o Egito. E para isso teve alguns processos na vida de José. A rejeição dos seus irmãos, o afastamento do pai Jacó, foi para ser escravo, né? Foi vendido pelos seus irmãos, coagitaram até mesmo de tirar sua própria vida. Foi vendido como escravo para a casa de Potifar. Ali José começa a ser abençoado pelo fato da mão de Deus ser sobre ele, porque Deus tinha um projeto na vida de José. A mulher de Potifar cobiça aquele jovem talentoso, bonito, formoso, temente a Deus. Quer dizer, vê uma luz brilhante, vê uma áurea na vida de José, vê uma esfera positiva, contagiante, que contagiava as pessoas. Assim é o cristão, ele tem esse poder que Cristo oferece de contagiar, né? Faz as pessoas se despertar. A Bíblia diz: desperta tu que dorme, se levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Causa esse despertamento, faz a pessoa acordar, né? Vai ter uma passagem que vai dizer assim: na verdade vos digo, quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, a partir do momento que você está pregando, existem pessoas que para Deus está morto, mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverás. Você não vê que Ezequiel, Deus falou para ele: profetiza sobre esse vale, e é um vale que tinha osso seco, ressecado, aqueles ossos não tinha carne, não tinha tendões, não tinha veia, não tinha nada, querido. E ainda Deus falou: posso eu porventura ressuscitar esse vale, esses homens? E Ezequiel falou: tu sabes. Então profetiza sobre esses ossos. Aquele homem profetizou. Então profetiza na tua vida em cima desses ossos, coisas que talvez para você está perdido, insolucionável, coisas para você que não tem como reverter, é irreversível. Profetiza na tua vida. Unge a minha cabeça com óleo, foi aquela questão que eu falei sobre a ovelha. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quer dizer que o cristão ele tem que ter bondade e misericórdia. Isso todos os dias da sua vida. Aí você vai habitarei, quer dizer, essa palavra habitarei, está falando algo assim que é no futuro. Habitarei, então quer dizer, você vai habitar na casa
Senhor para todo sempre. Quer dizer, essa casa do Senhor não é muitas das vezes as igrejas, né, que muitos dizem, né, mas é no templo que Deus tem lá na Nova Jerusalém, que é a réplica de Jerusalém, que essa Jerusalém vem de cima. Você não vê que lá em Apocalipse, ao que vencer, farei que seja a coluna do meu templo? Então, quer dizer, ele está tratando dessa Nova Jerusalém. Você vai ter um ofício sacerdotal lá. Você vai ser o sacerdote diante de Deus. Você vai estar ali para exercer, né, o seu ofício diante de Deus ali na presença dele. Que ele vai estar presente ali. Ali vai ser um lugar de adoração de fato. Ali vai ter ordem e decência. Não vai ter essas algazarras que a gente vê aí, essas meninices, essas brincadeirinhas aí que a gente vê, essas pessoas sem temor que a gente nota, presencia. Não vai ter esse circo, essa palhaçada que a gente tá cansado de ver, essas pessoas fora essas pessoas descontroladas. Não, vai ter tudo com ordem e decência. E lá sim você vai sentir de fato que é a presença, a magnitude, a excelência, né, o poderio, né, a virtude deste Deus. Amém, meus queridos? Vamos ver quem está conosco? Estou terminando aqui a live. Eu estou com o celular aqui, mas o celular é da minha esposa e trocou a tela e ele tem que apertar bastante, às vezes sai daqui do negócio. A Maria Rosa está presente, Deus abençoe. Nosso amigo capelão missionário Wellington Henrique está assistindo, forte, falou. Alessandro Oliveira, Deus abençoe sua vida. Valberto Barbosa, aí acenando para você. Aí mudou de novo. Foi lá para minha bateria. Voltou de novo. William Jimenez, Thaís, Priscila, Deus abençoe vocês. Evânia, ore por mim e família. Vamos orar sim. Gelson, qual é o tema da exposição? Nós estávamos falando sobre o Senhor é meu pastor. Nós estávamos falando sobre isso. Deus abençoe a vida da Olga Fernandes. A Edna Silva está nos acompanhando, Deus abençoe você. O Guilherme Santos, pastor Guilherme, e já quero aproveitar aqui o gancho, né? Agradecer também ao pastor Santos. Nós estamos aqui da cidade de Londrina, norte do Paraná. Eu sou aqui da zona sul de Londrina e eu quero agradecer aos nossos colaboradores que nos ajudam, né? Coopera conosco. E o pastor Santos, da Igreja Mensageiro de Cristo, aqui da Zona Sul, ele sempre dispõe para nós, né? Ele sempre doa para nós Bíblias a ser doada, a ser entregue para aquela pessoa que não tem a possibilidade, né, de ter em mãos ali um exemplar da Bíblia. Então quero agradecer à sua família, ao seu pai, o pastor Santos, que continua com esse bom coração, enxergando, tendo visão do reino, né? Sabendo, né, qual é o nosso ofício, e que Deus abençoe a vida dele poderosamente. Um grande, extraordinário homem de Deus, que tem amor pelas almas de fato, que é raro no nosso dia de hoje. O Guilherme, Pai do Senhor Jesus, meu querido, e a nossa irmã. Vou tentar ler em espanhol. Pido oração por mi nieto, irmã Vidal, que está preso, benciones. Ela está pedindo oração para um dos netos, né? Acho que deve ser isso, que está preso. Mas vamos orar, né, querido? Vamos terminar então com oração aqui? Vamos lá. Senhor Jesus, neste momento, Pai, gostaria de agradecer ao Senhor por mais uma vez, Pai, o Senhor falar conosco através da sua palavra. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor me capacitar e eu poder discorrer
de o Senhor poder agir no coração dos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando ao vivo, que estão interagindo conosco. Abençoe esse representante de sua casa, essas pessoas que pediram oração nesta hora, que venha ser atendida, que o Senhor o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então o Senhor socorre nessa hora de angústia que essas pessoas estão passando, pelos seus entes queridos, pelos seus familiares, né? Que estão sofrendo, Senhor, estão sendo martirizados, estão sendo esmagados, estão sendo aí maltratados, quem sabe, mas que o Senhor, Pai, possa estar lá guardando, protegendo essas vidas, Senhor, que são preciosas na Tua mão, a qual o Senhor morreu por elas, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por cada pessoa presente, obrigado pelo carinho, né, que as pessoas têm por nós, pelo respeito. Eu quero agradecer ao Senhor, que tudo isso vem da parte do Senhor. Como foi dito, eu não posso fazer nada, né, se o Senhor não for conosco. E tudo isso eu reverto a Ti, Senhor, que seja tudo para a honra e a glória do Seu santo nome. Obrigado, amém. Amém, meus queridos. Compartilhe então a nossa live aí, nos grupos, né, para que a palavra possa alcançar mais vidas. Fazendo assim, você está cooperando com o reino de Deus. Nós também temos um canal no YouTube, aonde nós apostamos nossos vídeos em missões, né? Aqui em Jerusalém, que é a nossa Londrina, né? Aguardando do alto ser revestido de poder, para nós seguir para outras cidades circunvizinhas aqui, próximas de Londrina, né? E estou aguardando a Deus aí, Deus nos dá a oportunidade de tirar a carta, né? Para a gente poder fazer a obra de Deus aí, correr para um canto e para o outro. Eu peço orações também por mim, pela minha família. O nosso canal se chama Ceifeiros de Cristo. Vai estar aqui, ó. Não sei se vai dar para observar. Lá em cima está escrito Ceifeiros de Cristo. Aí você coloca E e V. E e V. Se inscreve lá no nosso canal. Lá vai ter vídeo tanto eu ministrando, como o Henrique, outras pessoas que compõem, né, o nosso grupo de evangelismo Ceifeiro de Cristo. Vai estar tudo ali, né, onde você vai estar acompanhando, onde você vai estar vendo como que funciona, o que nós passamos, o que nós enfrentamos, quais são as circunstâncias que surgem, e tudo vai estar no nosso trabalho. Vou estar comentando sobre o canal também lá. Então tem muita coisa importante para o seu aprendizado, para demais pessoas. Então eu fiz isso não somente para a minha pessoa, mas sim para todos aqueles, né, que estão aqui cooperando conosco, que nós estamos unidos aqui em uma só fé, um só propósito, que é ganhar almas. Então tá ali. Então vá lá, se inscreva no nosso canal, deixe lá seus comentários, né? E deixa Deus te usar, tá bom, meu querido? Eu quero desejar a todos um ótimo final de semana, um ótimo domingo, e Deus abençoe a vida de todos vocês. Um forte abraço do seu irmão em Cristo Jesus. Até mais. O problema é que está funcionando.